Amém, irmãos. Nós louvamos o Senhor nesta manhã. Nós podemos estar ao redor na mesa do Senhor. Apesar de essa cerimônia, esse ritual ser praticado apenas há 2.000 anos atrás, mas isso é uma ordenança do Senhor, desde que quando o Senhor criou o homem, criou o homem. Quando ele criou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden e falou para o homem cultivar a terra, para estabelecer culturas. E a partir desse cultivo, a partir dessa cultura, ele deveria prestar serviços de adoração a Deus, prestar culto a Deus. E nós vemos isso desde o início, quando Deus sacrificou aquele animal e vestiu Adão e Eva, cobriu eles. E depois também nós vemos quando Caim e Abel também apresentaram-se diante de Deus para oferecer ofertas e sacrifícios. É interessante a gente perceber que quando Caim ofereceu, ele pegou alguns frutos da terra que era produto da sua cultura, que ele tinha cultivado, para oferecer a Deus. Mas Abel, ele do seu cultivo da terra, da sua cultura, que ele tinha estabelecido como criação de animais, porque ele era pastor, ele pegou o primogênito, pegou o melhor. Caim pegou alguns, mas Abel pegou o melhor. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. E Caim ficou numa situação um pouquinho mais complicada. Isso serve de exemplo para nós. Também hoje nós devemos trabalhar na terra. O povo de Israel, eles também prosseguiram nessa questão. Passando por Noé também nós percebemos isso, que ele queimou, ofereceu sacrifício, holocaustos a Deus, e aquilo subiu com um cheiro suave. Ele pegou os melhores animais, os animais limpos, e ofereceu a Deus. E aquilo subiu com um cheiro agradável a Deus, com um aroma suave. Quando Deus chamou Abraão, também Abraão pôde oferecer esse culto a Deus, de que ele cultivava, da sua cultura, de animais, das primícias da terra também ele podia oferecer. Quando Moisés veio e estabeleceu um serviço de adoração, como a gente vê ali no livro de Levítico, a gente percebe que também o povo não podia apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Ou seja, Deus tinha estabelecido pelo menos 3 grandes festas. E é interessante que essas festas, elas estão ligadas à questão de cultivo, de cultura da terra. Uma festa das primícias, uma festa dos pães asmos, uma festa da colheita, né? Que são as festas dos pães asmos, é a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Essas festas são festas que estão diretamente ligadas à cultura, à cultiva do povo de Deus, cultivando a boa terra. E hoje, depois do nosso Senhor Jesus, nós temos, então, a realidade de todas estas coisas. Ali no livro de Levítico, nós aprendemos nos 5 primeiros capítulos que tinham pelo menos 5 ofertas básicas que eram oferecidas nessas festas. A primeira oferta é o holocausto. A segunda oferta é a oferta de manjares. A terceira oferta é a oferta pacífica. A quarta oferta pelo pecado e a quinta oferta pela culpa, ou oferta pelas transgressões. Mas hoje nós vamos falar sobre a primeira oferta, a oferta do holocausto. Tinha 3 ofertas que eram ofertas voluntárias, e 2 outras eram ofertas que a gente chama de compulsórias, elas eram obrigatórias. 3 ofertas voluntárias era aquela que o povo, o ofertante, oferecia de maneira voluntária. É a oferta do holocausto, a oferta de manjares
e oferta pacífica. Essa ela apresentava de maneira voluntária. Mas a oferta pelo pecado e a oferta pela transmissão, elas eram compulsórias, elas eram obrigatórias. Uma vez que ele pecava, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, não há remissão. Por isso havia necessidade de fazer aquela oferta, era compulsória, era obrigatória, para o pecador ser perdoado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 1, a partir do versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação. Lhe disse. É interessante, irmãos, que Deus chamou Moisés da tenda da congregação. Deus tinha aparecido para ele no Monte Sinai, no meio do fogo, e ali no meio do fogo ele deu a lei, e o monte tremia, e o povo não ousava se aproximar, eles tinham medo. Vai, Moisés, ouve a Deus, e o que Deus falar, nós faremos. Eles tinham medo de chegar naquele monte. Mas Deus estabeleceu o tabernáculo, e o tabernáculo, ele ali colocou o propiciatório, e o propiciatório era onde se derramava, se aspergia o sangue, e ali ele podia fazer propiciação. O nosso Deus poderia estabelecer aquele lugar como lugar de trono de graça, como lugar de relacionamento com o homem. Ali ele podia falar com o homem de maneira cheia de graça. E ali daquele lugar, Deus chamou Moisés e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Irmãos, eu vou mudar um pouquinho aqui a minha tradução, eu vou um pouquinho diferente da dos irmãos. Eu vou ler na tradução literal, tá? LTT, um pouquinho diferente, porque eu quero trazer alguma coisa importante que na tradução João Ferreira de Almeida talvez não explicitou o que eu quero explicitar para os irmãos. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, diz: quando alguns de vós trouxeram oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, isso é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade. Tá, irmãos? É isso que eu queria chamar a atenção. Na versão dos irmãos, provavelmente não está escrito isso, mas na LTT, na NTLH também está, em outras traduções também está, de sua própria vontade. Era oferta voluntária, tá? De sua própria vontade, perante o Senhor, porá a sua mão. Então, só para a gente ganhar tempo, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ler, depois eu vou explicar. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para fazer expiação por ele. Depois degolará o novilho. Quem degola aqui é o ofertante, tá, irmãos? Não é o sacerdote, não. Quem degola é o ofertante. Ele coloca a mão sobre a cabeça do animal e degola o animal. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele, para fazer expiação por ele. Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, trarão o sangue e o espargirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará, ou seja, tirará a pele, né? Esfolará o holocausto e o partirá em pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fresura, suas pernas, ele lavará com água, o sacerdote. Tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, irmãos, o ofertante,
baseado no seu cultivo da boa terra, na cultura que ele estabeleceu, ele pegava aquele animal limpo, animal sem defeito, animal novo, macho, e levava. Mas antes de chegar ao templo para oferecer, ele se banhava. Tinha um tanque de Siloé, que ficava, se não me engano, no lado leste, se não me engano, no lado sul. Você lembra lá, lado sul, o tanque de Siloé? Acho que é do lado sul, se não me engano, ou mesmo do lado leste ou sudeste. Bom, não importa. O tanque de Siloé, ele ali banhava o seu corpo. Ele banhava o seu corpo e então subia com seu animal, ou sua ovelha, ou seu novilho, e apresentava ao sacerdote. O sacerdote também tinha um ritual de limpeza, ele se banhava na bacia. Isso é importante pelo seguinte: quando nós subimos para adorar o Senhor, nós temos que apresentar com alguma coisa para oferecer ao nosso Deus, daquilo que nós cultivamos na boa terra que é Cristo. Mas antes de vir para nos reunir com os nossos irmãos, nós devemos ter o cuidado de nos lavar. Não é no tanque do Siloé, não é na bacia, mas na lavagem de água pela palavra, né? Então, nós devemos ter essa lavagem antes. Então, nós pegamos o nosso animal, colocamos a mão sobre o animal, tá? Colocar a mão sobre o animal é a nossa identificação com o animal, que vai ser sacrificado. É como se nós estivéssemos sendo oferecidos, sacrificados. Então, o próprio ofertante que degolava. É interessante, irmãos, notarmos que o ofertante pegava alguma coisa que era valioso para si. Era muito valioso. Era o melhor, era o seu melhor. Ele não podia fazer como Caim, que podia pegar qualquer um, mas ele tinha que pegar o melhor, um sem defeito, um bem preparado, um talvez cultivado. Ele desde cedo ele separou, ele cultivou aquilo ali, separou para a oferta para Deus. Então, ele tinha um relacionamento afetivo muito bom com aquele animal, que ele estava separando para ofertar para o Senhor. E ele colocava, então, a mão sobre aquela cabeça do animal e degolava o animal. Irmãos, deve ser uma coisa terrível, né? Você matar um animal grande, um novilho, ou mesmo uma ovelha, né? Poderia ser até uma pombinha, mas quem matava a pombinha aí já era o sacerdote. Mas uma ovelha, ou mesmo um novilho, matar aquele animal, colocando a cabeça, aquilo deveria ser uma tragédia, né? Um drama violento, né? Ele sentia o custo daquele animal, e também sentia o drama daquele animal quando ele colocava a mão sobre a cabeça dele e degolava. E aquele sangue, então, era derramado e aspergido ao redor do altar. Irmãos, mas esse holocausto, ele tinha uma peculiaridade muito importante que talvez eu não consiga me expressar a preciosidade, o valor do que aquilo representa. Aquele holocausto, ele era totalmente queimado. Totalmente queimado. É diferente das outras ofertas, porque as outras ofertas, os sacerdotes e o ofertante, ou mesmo, até mesmo os familiares, participavam daquela oferta, ou seja, comendo daquela oferta. A oferta de manjares, os sacerdotes comiam. A oferta de pacífica, o ofertante participava, os sacerdotes participavam, os familiares participavam, comiam daquela oferta. Mesma coisa, oferta pelo pecado e oferta pelas transgressões. Mas o holocausto, ele era exclusivo de Deus. Ele era só para Deus, para satisfação. Ele era totalmente queimado ali sobre o altar. Só a pele que não era queimada, mas toda a carne, toda a parte interna, todos os ossos, tudo era queimado. E a Bíblia fala que aquilo subia como um aroma e cheiro suave para Deus. Irmãos, a questão de cultivar, a questão de estabelecer cultura, e a questão
e tendo como resultado fazer culto ou prestar adoração, isso é uma questão de apreciação. Na nossa realidade, é uma questão de apreciação. Hoje nós devemos ser pessoas que desfrutamos e que apreciamos a boa terra que é Cristo. E essa apreciação e essa valorização que nós damos é o que nós trazemos de oferta para Deus a cada vez que nós nos reunimos. Mas essa oferta de holocausto, nós não podemos apreciar. Ela é só de Deus. Só Deus que aprecia. Só Deus que aprecia essa oferta. Deus não encontrou homem justo, bom, que fizesse o bem. Então ele enviou o seu filho como homem, em semelhança de carne pelo pecado, mas sem pecado. Esse homem agradou a Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus se deleitou nele. E ele foi oferecido como oferta pelo nosso pecado, para fazer expiação. Isso é para Deus. Isso é para Deus, para propiciação, para expiação, para satisfação de Deus. E quando Jesus se ofereceu ali naquele altar, da cruz do Calvário, o seu sacrifício subiu como aroma e cheiro suave a Deus. Vamos abrir Efésios capítulo 5, versículo 2. Versículo 2. E se entregou. Quem é que se entregou? Jesus. Jesus se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. É interessante, irmãos, que Paulo tinha uma grande consciência acerca disso, porque ele era um judeu. Ele sabia, ele conhecia bem os rituais judaicos. Então ele percebeu que Jesus era a realidade dessa oferta do holocausto. Então Jesus é esse que subiu como aroma e cheiro suave a Deus, como sacrifício a Deus em aroma suave. Nós devemos apreciar o nosso Cristo, mas Deus apreciou muito mais. Ele, Jesus, é esse homem perfeito. Jesus é o Cordeiro sem defeito, sem mácula, que Deus se apreciou, se deleitou, satisfez plenamente a Deus. Irmãos, eu não consigo expressar isso. Isso é uma questão divina. É uma questão divina. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O irmão Luiz já leu esse versículo com nós, leu esse versículo conosco esses dias, quando ele está falando sobre o Espírito Santo. Muito mais, o sangue, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, para a nossa expiação. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Para fecharmos, vamos abrir lá em João, capítulo 10, versículo 18. João, capítulo 10, versículo 18. Naquela versão que eu li para os irmãos, diz que o ofertante, ele fazia a oferta de maneira voluntária. Então, aqui no versículo 18 diz assim: ninguém a tira de mim, falando sobre a vida, sua vida. Vamos ver o versículo 17. Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. Olha só como é que Deus aprecia o Filho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
dou, entrego a minha vida como oferta, como sacrifício, como holocausto, para ser totalmente queimada. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu, eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. O Senhor, Ele ofereceu voluntariamente a Deus para fazer expiação, para ser o holocausto, conforme o tipo lá de Levítico capítulo 1, para fazer expiação pelos nossos pecados, para satisfazer plenamente a Deus. O nosso Deus está plenamente satisfeito com o sacrifício do seu Filho. Hoje nós podemos nos apresentar por causa dessa satisfação do nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos hoje de dar continuidade à ordem de Deus quando Ele criou o homem, né? De cultivar a terra, estabelecer cultura e adorar a Deus. Então, hoje nós não oferecemos mais sacrifícios de bodes, de carneiros e de novilhos, nem de pombinhas, mas nós temos um sacrifício que é o mais perfeito e satisfaz plenamente a Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Aqui estão representados a carne e o sangue separados. O sangue aspergido ao redor do carne e a carne totalmente queimada. E Deus plenamente satisfeito. E nós reconciliados com Deus. Numa outra oportunidade, nós podemos compartilhar sobre a oferta de manjares e a oferta pacífica, que mostram o nosso desfrute, o nosso apreço pelo nosso Senhor Jesus, homem. E Ele é a nossa oferta de paz, a nossa oferta de comunhão, nossa oferta de ações de graças. Vamos agradecer o Senhor e vamos participar desses elementos, lembrando do Senhor e prestando adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. A tua palavra, Senhor, é eterna. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos proveu esse caminho. O Senhor nos deu o cordeiro mais perfeito, o novilho, Senhor Jesus, sem mancha, de humano, Senhor, perfeito, puro, Senhor, cheio de riqueza. Senhor, nós te louvamos e nós te apreciamos, porque o Senhor nos deu, Senhor. Senhor, o Senhor deu o seu Filho, e o seu Filho voluntariamente se ofereceu como expiação pelos nossos pecados, para fazer, Senhor Jesus, reconciliação, para que hoje nós pudéssemos nos comparecer junto com os nossos irmãos e prestar culto, prestar adoração, Senhor, com reverência e santo temor, com alegria no coração. Senhor, pela tua grande obra que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças. Senhor, muito obrigado pelo que tu és, pelo que tu fez. E, Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nós temos fé, nós temos esperança, que um dia, Senhor, nós iremos contemplá-lo face a face e iremos reinar com o Senhor. O Senhor vai estabelecer o seu reino aqui na terra e nós reinaremos junto com o nosso Senhor. Nós te louvamos, nós te rendemos graças por tudo. Em nome de Jesus.